Fala pessoal, Ricardo na área, hoje quinta-feira, 7 de dezembro, São Paulo que ganhou do Mengão ontem de 1-0, mais uma vez faturamos, né? O Flamengo é um dos únicos times do Brasil, é o São Paulo que incomoda o Palmeiras, incomoda o Flamengo, e nós vamos falar mais um pouco sobre o jogo aqui, quero falar também a respeito de saídas de jogadores, chegadas, né? Vamos falar do Lucas aí, tem 4 times que estão monitorando, que estão sondando o Lucas. São Paulo ganhou concorrente aí agora no final do ano. Falar também aí sobre o presidente da CBF que foi destituído hoje. A gente sabe que o Dorival Júnior foi monitorado um tempo aí. Nós vamos falar sobre isso aí. Então quero contar com o like de vocês aí, que sempre ajuda o canal, a promoção, né, do canal. E você que não é inscrito, se inscreve. Pessoal, São Paulo ontem faturou mais uma em cima do Flamengo, né? E é assim mesmo, São Paulo... Quando é apertado, o São Paulo tem correspondido. Jogo grande, o São Paulo tem conseguido jogar grandes partidas. Já tinha jogado bem contra o Bahia, jogou bem contra o Atlético Mineiro e ontem jogou melhor contra o Flamengo, anulou as principais peças do Flamengo. Gostei da atuação do Wellington e do Caio Paulista ali pela esquerda, né? O Caio que ficou mais solto, gostei muito da atuação dele. Primeiro gol do São Paulo ali foi iniciado por ele, né? Tocou a bola no Rato, o Rato tocou para trás pro gol do Luciano, um gol difícil de fazer, o Luciano que é matador, e na saída de campo, né, o Luciano deixou meio que em aberto ainda o futuro dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Luciano. Pessoal, a grande estrutura esse ano do São Paulo, queria até saber de vocês, se vocês concordam comigo, foi o sistema defensivo do São Paulo, né? Uma das melhores defesas do Brasil hoje, o Beraldo e o Arboleda, né? Difícil de vazar essa defesa, mas a gente tem que dar totais méritos também para o Pablo Maia, que cresceu demais no meio de campo junto com o Alisson, porque sem os dois a defesa do São Paulo ficaria exposta, né? E aí tem os laterais também que tem correspondido, o Rafinha que fica um pouco mais, que tem ajudado demais o São Paulo, o Caio também e o Wellington pela esquerda. E ontem também o Natan jogou bem, né? Vi um crescimento até do Natan. O Natan que tem uma certa deficiência ainda técnica, mas tem potencial, né? Ontem ele jogou bem, correspondeu quando os jogadores ali, o Cebolinha e o Bruno Henrique, são jogadores bons, são dos melhores pontas esquerda do Brasil. O Natan deu conta ontem do recado, então São Paulo que está bem servido, né? Na defesa, a estrutura do São Paulo é defensiva, e aí do meio de campo para frente o São Paulo precisa reforçar, né, como realmente vai reforçar o time. Daqui a pouco a gente vai falar sobre saídas e chegadas aí, mas antes eu quero falar sobre a destituição do presidente da CBF, né, o Edinaldo Rodrigues, que foi tirado hoje do cargo, ele que estava interinamente na CBF. A CBF é uma bagunça danada, né? E foi nomeado aí o José Perdiz, que é o presidente do STJD. E aí a gente sabe que o Dorival, um tempo atrás aí, estava sendo sondado pela CBF. Há um grande problema nisso, se caso a CBF faça alguma proposta para o Dorival, porque o São Paulo está fazendo um planejamento para 2024. Alguns jogadores... que o Dorival não gosta tanto, devem sair, né? Um deles é o Luan. O Luan que eu gosto demais. Aliás, o Luan, quando estava no auge da carreira, ele estava jogando muito mais que o Pablo Maia, jogava mais que o Pablo Maia, né? Era um dos jogadores que fazia gol de fora da área e que marcava demais. O Abel Ferreira até falou que o Luan era o melhor volante do Brasil. E o Luan é um jogador preterido pelo Dorival Júnior, né? Ele vai ser colocado à venda ou vai ser emprestado. Então o planejamento do São Paulo vai muito em cima do Dorival Júnior. E me preocupa um pouco a questão do Dorival com a CBF. E o São Paulo precisa, né, acertar essa questão aí com o Dorival, para o São Paulo ter um rumo aí em 2024 que vai ser importantíssimo para a vida do São Paulo, né? Então... o Luan é um jogador que o Dorival não quer mais no São Paulo. Ele provavelmente vai ser negociado, vai ser usado como moeda de troca.
o São Paulo vai aceitar a proposta de venda ou de troca, juntamente com o Mendes, que a gente já tinha falado, né? E os demais jogadores, aí 11 jogadores, mais ou menos, né? Que devem sair do São Paulo. Felipe Alves, que termina contrato agora. O Raí Ramos, São Paulo vai emprestar o Raí Ramos. O Erisson, o Marcos Paulo e o David vão ser devolvidos. O Matheus Belém está negociando com o Bragantino. É um belo zagueiro, mas não deve renovar com o São Paulo. O Alexandre Pato, que não teve oportunidade com o Dorival também, que eu achei uma certa sacanagem com o Alexandre Pato, por tudo que ele fez pelo São Paulo, né? Mas não teve oportunidade no São Paulo. Fim de contrato para ele também. O Pedro Vilhena, com 21 anos também, deve ser emprestado no Campeonato Paulista para ganhar um pouco mais de experiência, para o São Paulo ver se renova ou não com ele. O contrato dele termina agora no final de 2024. O Nicão, que deve voltar do Cruzeiro para o São Paulo. O Dorival Júnior conversou mais ou menos com ele, né? Opinião aqui, não sei se o Nicão consegue se adaptar no São Paulo. A família dele não se adaptou no São Paulo. Então o Nicão é uma incógnita. A gente precisa ser definido isso aí também, porque o Nicão tem valor de mercado. E o São Paulo precisa ver se o Nicão vai jogar ou não. Porque se não for, o São Paulo pode utilizá-lo como moeda de troca com outros jogadores de qualidade também. Aí o Luciano, né, que deixou em aberto, mas eu acredito muito que o Luciano é a cara do São Paulo. Tenho certeza que ele vai ficar para jogar essa Libertadores. O São Paulo quer muito que ele fique. Não acredito que o São Paulo receba uma oferta muito alta pelo Luciano. Então, o Luciano é um jogador importantíssimo. Ele que foi artilheiro do ano, 15 gols, né, na temporada. O Caleri 14. E o Luciano, mesmo ficando alguns jogos no banco de reserva, foi um dos principais jogadores do São Paulo. E é a cara do São Paulo. Então, eu torço muito para que ele fique, para ajudar, né, o São Paulo nessa caminhada 2024 com o Libertadores pela frente. Um jogador aí que eu queria falar, pessoal, que o São Paulo também não sabe se põe para trocar ou para que fique no plantel, é o Gabi Neves, também uma incógnita, né? Caiu demais de produção. O São Paulo precisa resolver a vida dele, ele precisa se resolver aí, conversar com o Dorival e ver qual é a questão dele que pega, né, e resolver, porque o São Paulo precisa de um plantel fechado de jogadores que queiram competir por posição para o São Paulo ter um time forte para 2024. A questão de um time técnico também, né, é complicado, porque a gente viu que o São Paulo é um time competitivo. Quando o Dorival escolhe esse time competitivo, o São Paulo tem chances de ganhar. E o Rames Rodrigues é um jogador que o Dorival tá tentando encaixar no time, mas ele precisa corresponder também. Ele precisa querer jogar, né? Gosto muito do futebol do Rames Rodrigues, mas ele precisa ter um pouco mais de gana, né? E estar mais à disposição do plantel, do time, para jogar ou ficar no banco, independente de como ele esteja, né? Para ele poder ajudar o São Paulo também em 2024. É um jogador caro, né? E tem contrato até 2025. Tudo isso aí o São Paulo precisa resolver. Fato é que o São Paulo vai enxugar a folha, né? Pelo menos 11 jogadores devem sair. E aí vão abrir algumas vagas, né? O Luiz Gustavo deve chegar, semana que vem deve ser apresentado. Outros jogadores aí como o Martínez, que eu acho um excelente jogador. Não acho um jogador mediano, acho um excelente jogador. Tem números altos, já é adaptado no futebol brasileiro. Diferente, ele joga diferente do que o São Paulo tem hoje no elenco, então acho que ele vai ser bem-vindo, o Martínez. Acredito muito que o São Paulo feche essa contratação, mesmo porque o América está de olho no Thiago Couto, que é goleiro, né, o goleiro do São Paulo, que está emprestado lá para o Juventude, que subiu esse ano. Então o São Paulo deve aí fechar, de alguma forma o Rui Costa deve fechar essa contratação. Outro jogador que o São Paulo está querendo aqui, eu acho importante também, o Ferreirinha, que é um bom jogador, também no 1 contra 1 ali, o São Paulo precisa desse jogador e de um centroavante, né? Aí o centroavante está muito em aberto. Ninguém sabe ainda realmente quem o São Paulo vai trazer. Fato é que o São Paulo precisa. Se não trouxer um centroavante que venha para jogar, para somar, prefiro que coloque o Thales Vander. Já falamos sobre isso aí também. Thales Vander, que é goleador. Coloca menino da base. Colocar jogador mais ou menos só vai inchar a folha, vai gastar dinheiro mensalmente,
né? E o jogador não joga. Aí fica o Caleri lá dando cabeçada, se matando na frente sozinho. São Paulo precisa de jogador que jogue, que seja de alto nível. Se não, põe menino da base. E o Natan, pessoal, né? A gente já falou aqui, o Natan que pode estar negociando com o Bragantino, os empresários dele estão negociando com o Bragantino. São Paulo é que surgiu uma oferta aí do Bragantino de 8 milhões de reais, acho muito baixa, muito baixa. Se for para vender por 8 milhões, melhor emprestar o jogador por um ano, né? Porque com certeza 8 milhões você não compra outro lateral direito no mercado. Então 8 milhões hoje não vale nada, né? Eu acho que o São Paulo tem que valorizar mais os jogadores que tem. E então está sendo negociado com o Bragantino por esse valor, né? Espero que não venda por esse valor, para que o São Paulo possa aí se reforçar, né? Estão dizendo que vão usar esse dinheiro aí para pagar alguns atrasados de direito de imagem de jogador. Acho absurdo, né? Se for para você ficar entregando jogador de graça para outro clube para pagar dívida, para pagar direito de imagem de jogador, acho muita perda, desvalorizar demais o jogador. Bom, o São Paulo então aí está no mercado, né? Deve realmente trazer 4 reforços, deve serem anunciados aí semana que vem. E um dos reforços que o São Paulo deve manter é o Lucas, ele que está sendo sondado aí por 4 clubes, né? Tem time dos Estados Unidos, são 2 clubes da Premier League, né? Da Inglaterra, um dos Estados Unidos e um do México. Mas independente dos clubes, dos países aí que estão de olho no Lucas, vontade do Lucas jogar Libertadores. Acredito muito que o São Paulo bata o martelo aí antes do Natal, né, desse final de ano aí, com o Lucas, para que o São Paulo realmente faça um time competitivo, com a volta aí do Igor Vinícius, tomara que volte o Moreira também, que eu gosto bastante, jogador técnico na lateral direita, e também a volta do Galopo, que eu acho que é uma das mais esperadas, né, o Galopo que foi artilheiro do São Paulo em 2023 também. Então a gente espera muito aí que o São Paulo consiga formar uma grande equipe. Acredito muito que o São Paulo vai ter um time à altura para brigar em 2024. Eu sou torcedor otimista realista. Não aquele torcedor que acha que está tudo certo, mas também não acha que está tudo errado, né? Acho que o São Paulo tem sim um plantel forte, demonstrou isso ontem. Se não tivesse um plantel forte, não teria ganho do Flamengo com o time titular ontem. O Flamengo que corria o risco de ficar fora da Libertadores, cair na repescagem, então o Flamengo não tirou o pé no jogo. O São Paulo sim que fez o jogo acontecer, né? Jogou melhor que o Flamengo ontem e com um time muito reserva. Então 2024 promete para o São Paulo. O São Paulo vai montar um time competitivo. Acredito muito, né, que o São Paulo consiga aí chegar na Libertadores. São Paulo, repito, é o único time do Brasil que incomoda de verdade o Flamengo e o Palmeiras, né? Esse ano foi o que aconteceu. Teve aquele jogo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, mas aquilo ali foi um jogo à parte que o Dorival escalou mal o time, fez a estratégia errada e realmente jogar assim contra o Palmeiras é perigoso. Mas jogando pau a pau mesmo contra Flamengo e Palmeiras, sou mais o São Paulo, acredito mais no São Paulo, no plantel, no time de São Paulo, acho que o São Paulo é mais forte. Beleza, pessoal? As informações de quinta-feira são essas. Amanhã tem vídeo novo. Um grande abraço. Tchau.